Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou compartilhar contigo a respeito do nosso sistema ósseo e a sua relação com a metafísica da saúde, que é uma visão espiritualista, principalmente da origem ou das origens dos nossos distúrbios. E quando nós estudamos o sistema ósseo, nós estamos falando de segurança, ou seja, se estamos seguros, a priori o sistema ósseo está funcionando adequadamente. E também o sistema ósseo tem relação com o nosso autoapoio, o quanto que eu estou a meu favor. Já é uma percepção introdutória, o quanto que eu apoio os meus sonhos, os meus objetivos, o quanto que eu apoio até mesmo por vezes os meus erros, que é algo como um auto-perdão, o quanto eu estou a meu favor. É interessante notar que mesmo quando o universo inteiro não está a nosso favor, quando você está, existe uma possibilidade. Existe 1000 chances, mas quando todos te apoiam, mas ainda assim você não se apoia, é muito difícil a autorrealização. Então, o sistema ósseo, segurança, autoapoio, ele está relacionado ao que nós chamamos de consistência interior. Como eu vou interagir com o mundo e o quanto que eu tenho, vamos colocar os pés no chão, segurança, firmeza para essa realização. Um sistema ósseo equilibrado mostra qualidades internas, qualidades que eu tenho, que eu reconheço essas qualidades. É o que é chamado muitas vezes de confiarmos no nosso próprio taco, confiarmos no nosso próprio potencial. E o sistema ósseo equilibrado também significa que nós buscamos forças em nós. Não buscamos forças ou apoios tão somente no mundo exterior. Encontrar a força em nós, aquilo que é chamado muitas vezes na China e no Japão de Qi ou Ti, a nossa energia vital, a nossa potencialidade energética. Talvez até seja isso que Freud quis dizer quando falava a respeito de nós termos uma pulsação, um impulso de concretização, um impulso de vida, uma pulsação de vida. Isso nos traz um sistema ósseo forte. Freud também vai falar da pulsação de morte, que é quando as pessoas desistem de viver. Então, se eu tenho uma pulsação de vida, eu tenho um impulso para ela, para a vida. E esse impulso vem dos meus ossos, da minha estrutura, do meu auto-apoio também. O sistema ósseo também, ele tem relação quando nós abrimos mão, por vezes, de aplausos externos ou de querer agradar a todo mundo. Quando temos um sistema ósseo forte, nós buscamos a autovalorização pessoal, independente do que os outros podem pensar, do que os outros podem achar também. Então é o nosso autoapoio, ossos, que tem relação com as nossas conquistas. Inclusive, Gasparetto e Val Capelli falam que o sistema ósseo tem relação com a nossa edificação da alma, como nós realizamos os anseios da nossa alma. Então, o primeiro sistema ósseo que eu vou falar aqui para ti é o crânio. O crânio tem relação com a firmeza, com a objetividade, com a determinação e com uma forma poderosa de lidarmos com o meio ambiente. Pessoas que têm muitas dores de cabeça nessa região ou muitas dores no crânio podem serem pessoas que estão com dificuldade a respeito dos outros,
querer agradar muito os outros, querer fazer da maneira dos outros, muitas vezes uma vontade da alma, do id, do nosso bicho, de dizer não, mas eu vou lá e digo sim. Isso pode estar afetando aqui o nosso crânio. O crânio também, né, Nirvana? Hoje a gata aqui, ela tá impossível. Eu quero falar não para ela, sai do meu colo, mas vamos tentar mais um pouquinho, tá? O crânio é o pensamento também. Quando nós exageramos no pensamento, há um desequilíbrio dessa região que faz com que eu seja visitada por pensamentos obsessores, que hoje por vezes a ciência chama de memética, pensamentos que vêm a mim, cobranças sociais, cobranças familiares, cobranças afetivas também. Então, quando o crânio é forte, eu sei lidar com os meus pensamentos, sei lidar e expressar os meus nãos e tenho uma determinação de lidar com o mundo. Quando nós temos problemas na região do crânio, muitas vezes nós estamos pegando uma série de elementos do ambiente exterior. Então, por vezes, uma família muito pesada pode criar-se um peso no crânio, um relacionamento cheio de cobranças, pode-se criar uma série de dores aqui também nessa região. Sempre lembrando que a metafísica da saúde, ela complementa, claro, a medicina. Nós nunca podemos uma dor no crânio. É importante consultarmos um médico. Mas aqui é talvez percebermos algumas origens desses desequilíbrios. O crânio ou vários problemas ósseos têm relação também quando nós achamos que não merecemos algo. Há uma tensão nessa região. Quando eu sinto que, mesmo que a vida me oferte algo, eu não me sinto merecedor. Eu não sei receber, seja lá o que for. Então, isso tem relação com o crânio. E como é uma área muito vista, não fica coberta pelo corpo, também o crânio pode apontar que nós não estamos nos comunicando verdadeiramente com o mundo. Isso em outros momentos, aqui quando eu falar do rosto, eu vou estar aprofundando essa questão. Eu não estou me comunicando adequadamente com o mundo quando há qualquer tipo de desequilíbrio nessa área. Depois, a fratura de crânio. Na visão de Gasparetto, de Val Capelli, quando fraturamos o crânio, pode, alguns dias antes, ter acontecido uma dificuldade de lidarmos com autoridade. Então, seja a fratura de crânio, seja o crânio, abalos na nossa relação com o mundo. Tanto é que nas terapias reichianas, que tanto eu trabalho, que tanto eu ensino, eu tenho um grupo na escola Humana e Amor que trabalha com a visão de Reich, das couraças, que eu vou estar sempre falando aqui contigo. A primeira couraça que devemos soltar, couraça é aquilo que nos segura, que nos aprisiona, é a couraça ocular. Antes mesmo de soltarmos a sexual, a afetiva, Reich, e eu penso assim também, nos ensina que devemos soltar aquilo que eu vejo, a pressão do mundo sobre, por vezes, os meus olhos. E quando eu não vivo a minha maneira, pode causar essa fratura de crânio, pode causar dores nessa região dos olhos também. Em outro momento eu vou falar dos olhos. Agora temos a mandíbula, que é a segunda couraça que nós trabalhamos nas terapias reichianas, que precisamos soltar. A primeira é o olhar e a segunda é a mandíbula, que é o maior e o osso mais resistente da face, forte, que é para triturarmos, que ele manifesta o nosso bicho, o nosso id,
a nossa força de conquista. E os dentes, eles estão colocados na nossa mandíbula. Vamos falar de dentes em outros momentos. Problemas na mandíbula, por vezes, está relacionado com nós nos sentirmos frágeis diante de várias situações. Há uma fragilidade em nós. E essa fragilidade acaba afetando também por demais a respiração. Por isso, se você é um instrutor de yoga, uma instrutora de yoga, hoje, no mundo atual, século 21, é muito importante que enfatizemos a respiração correta. Pessoas que respiram com a boca aberta. Crianças, por exemplo, hoje existem várias pesquisas que crianças que respiram com a boca aberta têm uma possibilidade muito maior de terem transtorno de déficit de atenção hiperativa, TDAH, transtorno de déficit de atenção hiperativa, pela má respiração e pela incapacidade de degustar ou de mastigar situações do mundo. Então, a mandíbula são pessoas que na hora de agir se sentem frágeis, se sentem impotentes. O Homo sapiens sapiens é o único mamífero de todos os mamíferos do planeta que não tem os dentes alinhados, o Homo sapiens sapiens. Então, uma respiração adequada é importantíssima. Triturar situações da vida, lidar com situações da vida, como, por exemplo, engolir sapos. Existem pessoas que engolem muitos sapos. Problema de mandíbula. Mandíbula também é uma dificuldade de lidar com pessoas que não têm relação com você no cotidiano. Pessoas que moram perto de ti, ou moram mesmo dentro da mesma casa, ou pessoas que trabalham com você, mas que não faz sentido para você ter essas pessoas por perto. Isso pode afetar a mandíbula. Isso pode fazer com que nós não também expressemos verbalmente, de novo, crânio, mandíbula, ossos do rosto. Eu não comunico o que eu quero. Eu não falo a verdade. Nós, terapeutas, é importantíssimo massagear muito o rosto de todos aqueles que são pessoas que, por exemplo, profissionalmente, vivem de máscaras. Essas máscaras vão grudando, vão criando uma coraça que dá muita tensão na mandíbula, que dá a mandíbula projetada para frente também, mandíbula projetada para frente, que representa vários problemas emocionais. Se você assistir um filme que se chama Um Método Perigoso, que trata de Freud, que trata de Jung, você vai ver uma paciente com problemas muito sérios de mandíbula, porque ela era, muitas vezes, ela era espancada pelo pai. Então, problemas emocionais muito graves. A mandíbula com problemas, a mandíbula projetada para frente, projetada para dentro, são pessoas que boicotam o não, que boicotam o relacionamento com o mundo do jeito que elas gostariam. São pessoas que não dão andamento aos projetos de vida, trava tudo aqui. Então, quem vive em relacionamentos mentirosos ou trabalhos mentirosos vai fechando tudo aqui. E sabe o que acontece também? As pessoas que têm problemas na mandíbula não conseguem falar de amor, não conseguem expressar amor. Agora vamos para um outro desequilíbrio que é muito comum. Você deve conhecer pessoas que tenham isso. Se você é um terapeuta lá da Humane Amor, a minha escola, nós vamos estar trabalhando muito com essa questão de te ensinar a lidar com o bruxismo. O bruxismo existe dois, o diurno e existe o noturno, que é mais comum. O noturno tem relação com o ranger dos dentes, os dentes ficam se tocando, e
E é uma incapacidade de lidarmos com sentimentos agressivos, sentimentos hostis, que às vezes vêm de fora, ou muitas vezes eu sou uma pessoa agressiva comigo mesmo. Novamente, muita massoterapia nessa região, fazer técnicas haitianas de soltarmos essa região, a psicoterapia holística, que eu ensino, que é uma forma de cura pela palavra, ou a psicanálise freudiana, que é limpar a chaminé, facilita por demais lidarmos com essas pulsões do nosso bicho, do nosso id, do nosso animal, que quando os dentes começam a ranger, nós estamos negando o nosso impulso de ação. Estamos negando a nossa impulsividade, a nossa impetuosidade. Sabe, eu tenho falado bastante sobre isso, do nosso cara de pau menino e a cara de pau menina. Nós tínhamos esse cara de pau, essa cara de pau, que enfrentava qualquer coisa, e não travava aqui, não travava essa região, não travava os ossos, porque o cara de pau fala o que tem que ser dito, vive o que tem que ser dito, expressa agressividade sem inconsequências, sem inconsequências. Não é brigar, não é agredir, mas é às vezes nem dar bola para várias situações. Então, vários confortos de sentimentos, se estamos vivendo sentimentos desagradáveis e eu não expresso, se eu estou muito irritado, irritada e não expresso, isso dá problemas de bruxismo. Às vezes até nós temos um desejo de ofender os outros e não ofendemos. E não é para ofender mesmo, mas por vezes expressar: você me magoou, você me chateou, você me machucou. É importante colocar isso. Tem uma vivência que eu dirijo, que é uma vivência onde nós escrevemos uma carta para cada no meu caso, para cada mulher que me magoou e que eu magoei também. Como se fosse uma catarse. Eu tive vários envolvimentos afetivos que eu sofri e fiz sofrer. Então você coloca várias situações, por vezes, numa carta de que você ou que você não expressou, que você não colocou para fora. E isso é uma forma de cura. É como a psicoterapia holística, a psicanálise, falar sobre o problema. Porque quando afeta também essa região, muito, normalmente é uma questão de revolta ou de ver situações como situações trágicas. E existem sim situações trágicas na vida, mas por vezes eu vejo essas situações trágicas que são situações muito bobas. Existem situações muito graves na nossa vida, todos passam por isso. Mas existe aquelas situações onde eu faço uma tempestade em um copo d'água. Então afeta essa região, ficamos apertando os dentes também, é o bicho que fica se contendo, é o bicho que quer rosnar, é o bicho que quer morrer, e é também a repressão dos nossos desejos. Então, estudando Freud, estudando Jung, nos sonhos nós colocamos muitas coisas para fora que foram reprimidas. Então, à noite vem o bruxismo, vem o ranger dos dentes e alguns desequilíbrios semelhantes. Por vezes, são situações que eu estou colocando para fora no sonho de elementos que foram reprimidos enquanto eu estou acordado. Então, você precisa analisar esses elementos, você precisa pesquisar esses elementos que você tem reprimido na sua vida, ok? Agora vamos lá. O septo nasal. Septo nasal, nariz, ele é muito a relação que nós temos com o mundo. Nós estamos falando mais dos ossos aqui, mas tem relação com o sistema respiratório, como eu respiro o mundo e o ar que eu solto para o mundo. O mestre Osho sempre falava para os discípulos dele: deixe esse mundo mais perfumado,
deixa esse mundo mais amoroso, mais gentil também. Então, quando nós temos problemas do septo nasal, por vezes o raciocínio nosso não está legal, por vezes o que nós estamos entregando ao mundo também não está legal, ou não estamos sendo sinceros, ou estamos iludidos, ou estamos mentindo. Isso pode dar problemas aqui no septo nasal. A maneira como nós acatamos o que vem de fora e trabalhamos internamente, se o que vem de fora realmente não é bem digerido ou não é bem respirado, nós temos problemas no septo nasal. O desvio do septo nasal, quando acontece talvez por um acidente, ou se nasce assim, ou situações inexplicáveis, tem relação com o deslocamento do afeto, segundo a visão da metafísica. A metafísica ela não é dona da verdade, ela não tem as respostas absolutas para tudo, mas ela aponta uma direção para você, terapeuta, que pode fazer muito sentido. Então, na metafísica da saúde, quando o septo nasal está desviado, existe instabilidade emocional, além da conta, porque o nosso corpo emocional nem sempre é estável, nem sempre é equilibrado, mas existe um desequilíbrio muito grande, e esse desequilíbrio causou um processo somático. São as doenças, os desequilíbrios psicossomáticos, que foram somatizados no nosso próprio corpo, a ponto de gerar um desvio do septo nasal, que acaba causando uma dificuldade de expressarmos sentimentos amorosos. É interessante porque, por vezes, nós brigamos com quem nós amamos e nós engolimos sapos de quem não nos quer bem, de quem não torce por nós. E isso acaba dando esse desvio de septo. Então, sempre o mesmo, não importa se é para a esquerda ou para a direita, está relacionado com questões emocionais. Desvio para a esquerda pode ter relação em lidar com as outras pessoas, em pedir ajuda, em receber ajuda, em obter apoio também. Desvio para a esquerda tem relação também com nós não sabermos lidar com as nossas próprias fraquezas. E o desvio para a direita é digamos que um aviso que nós devemos dar mais importância para nós do que para situações que vêm nos visitar. Então, desvio para a direita, comece a se importar, deixar entrar, abrir a porta, importe. Comece a se importar mais com você do que com várias situações que não dizem respeito a você. O desvio para a direita também é um chamado para que nós nos autoapreciemos mais, para que nós gostemos mais de nós. Agora vamos aqui para a clavícula. Clavícula que é um suporte emocional, um suporte espiritual do nosso ser. É o que nos protege espiritualmente e emocionalmente de situações energéticas perversas. Vamos falar lá na visão do Gasparetto, das amebas, ou dos tenquês da vida, ou das entidades obsessoras também. Quando nós estamos bem com a região, com a clavícula e com a região da clavícula, significa que nós acreditamos no sucesso. Não importa o que nós vamos fazer, eu acredito que irá dar certo, eu acredito, eu posso confiar. E eu aprendi muito com De Rose que foi um dos meus primeiros professores de yoga. De Rose eu sempre guardei dele, foi um dos meus grandes mestres, um dos meus grandes mentores, que você mantenha a coluna ereta. Mantenha a coluna ereta. E há pouco tempo eu li um livro chamado Lições para a Vida. Agora não me recordo o autor, que é um baita livro, é um pesquisador, um cientista, é um best-seller.
E um dos capítulos, não é um livro de autoajuda simples, nem é de autoajuda. Tem muitas pesquisas feitas por esse livro, Lições para a Vida. Se não é esse nome, é bem próximo disso, é um psicólogo canadense. A importância de nós assumirmos uma postura de força, uma postura de confiança, mesmo quando não estamos. Porque quando perdemos a confiança é normal que o corpo caia. Que o corpo caia. Mas quando eu mantenho uma postura, e significa a clavícula também, com essa postura, isso traz para mim uma confiança muito grande. A Juliana Araújo, que é professora de yoga da Humane Amor, a minha escola agora, ela tem uma postura impecável aqui, não é arrogante, mas uma postura impecável de coluna, que é uma característica de quem faz yoga, e traz para quem faz yoga essa confiança, bem-estar, uma vivacidade, uma vivacidade. Então, a clavícula também, ela tem relação com a nossa autossustentação. Então, se eu vou fazer um projeto, se eu vou mudar de casa, se eu vou começar alguma coisa nova, eu sustento, eu banco isso. E isso tem relação com a clavícula. Quando a clavícula está fraca, é porque talvez eu esteja querendo muitas coisas muito rápidas na vida, dores nessa região. Eu quero tudo muito rápido, eu quero tudo muito para ontem. E em alguns momentos também significa que eu não me entrego às bênçãos da vida, eu não confio que as coisas irão dar certo. Então aí dá problemas de clavícula. Eu não acredito que eu tenha que confiar que alguém vai me ajudar ou que alguém vai estar a meu favor. Pelo contrário, eu acredito que eu tenho que fazer tudo sozinho. E segundo a metafísica, normalmente os problemas da clavícula são de situações desequilibradas recentes. Recentes. Ao contrário dos problemas na escápula. A escápula, que são dois ossos muito grandes, que é muito importante nós massoterapeutas trabalharmos muito a escápula, muito, seja em vivências, em massoterapia ou no yoga, porque as escápulas são chamadas de a caixa preta do avião, que é uma caixa amarela, na verdade. Quando um avião cai, eles vão logo procurar uma caixa preta, onde tem informações por que o avião caiu. E no nosso corpo, as escápulas guardam uma série de elementos. Tanto que na massoterapia tântrica que eu ensino, existe uma série de movimentos na escápula para libertar essas situações que estão guardadas. Sabe quando nós falamos assim, deixa para lá? Deixa para lá. Eu não vou me preocupar com isso, e vai largando, e vai largando, e vai largando, e vai largando. Tudo isso vai ficando na escápula, tudo isso é recalcado. Gera um recalque psicológico, que na aula de psicoterapia holística eu ensino como lidar com esses recalques através da fala, ou através de uma dança xamânica, ou através de uma visão quântica. Mas esses recalques, eles nos impedem de irmos para frente. É como se alguma coisa nos segurasse lá atrás, na região da escápula. Eu também não me protejo, eu também não cuido de mim, eu não sei lidar com os meus sofrimentos, então eu jogo tudo para trás, eu não sei perdoar também, eu tenho medo de assumir riscos também. E a escápula impede a nossa autorrealização. Ela tem relação com a espiritualidade. Tem essa relação. Quando ela não está legal, eu carrego muito peso. É como se eu perdesse o contato com o meu espírito, com a minha alma, com a minha luz também. E agora, então, quer melhorar a esfera espiritual? Vamos soltar essa região. E que tem muitas. Numa outra lição, eu quero aprofundar bastante essa relação da escápula com essa caixa
preta do nosso corpo. E é interessante que nós mesmos não conseguimos trabalhar, não é essa região. Mesmo que eu trabalhe, não é muito adequado. Então é muito importante que o massoterapeuta que te atende, que ele saiba tocar muito forte essa região, muito forte. Pois bem, agora vamos para as costelas. As costelas, elas representam um apoio emocional na nossa vida. Como é que eu estou lidando emocionalmente? E corresponde também ao entusiasmo e à motivação. Há uma ação motivadora, vem dessa região das costelas, que é uma região que tem muita relação com a concretização dos meus desejos. Lembra, nós somos movidos a desejos. Desejos são pulsões, como Freud vai colocar. Pulsões, desejos. E as costelas têm relação a eu me sentir seguro, me sentir segura quando eu vou realizar alguma coisa. Então vem daqui essa segurança, essa firmeza para seguir em frente. É das costelas também que vem meu impulso para interagir com o mundo. E ao contrário, quando há problemas nas costelas, luxações, fraturas, claro, existe a problemática física. Vou falar várias vezes para ti. O que eu estou te ensinando aqui não exclui a medicina tradicional. Mas quando é algo que você podia machucar todo o corpo, e machucou ou luxou as costelas, fraturou, por que será? Talvez, porque eu não esteja conseguindo viver num ambiente que permita que eu manifeste o que eu tenha de melhor. Então vai fraturar. É como se alguma coisa não. Eu quero expressar o meu melhor, eu quero expressar as minhas qualidades, eu quero expressar o que eu tenho de mais bacana, mas aquilo fica guardado aqui. Por vezes também eu tenho um certo receio de me expressar com medo do que os outros vão pensar. Eu tenho medo do ponto de vista do outro em relação a mim. Tem pessoas que vivem com essa visão, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. E isso acaba afetando também essa região da costela. Todos esses problemas ósseos, para você estar lidando melhor com eles, para você estar se recuperando melhor, é muito importante que você desenvolva segurança, que você tenha firmeza interior. Firmeza interior, ok? E você, como terapeuta, essa firmeza eu vou várias vezes te ensinar. Várias vezes te ensinar. Firmeza interior, ok? É importante aqui lembrar que existem situações na vida que são passageiras. Então, os ossos nos dão firmeza para entendermos que existem situações que vão passar. Eu preciso aprender a lidar com o fluxo, por vezes, da espera. E os ossos trabalham isso. É uma frase que eu gosto muito de usar que fala: não apresse o rio, ele corre sozinho. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Anota no papel isso que é muito importante para você, terapeuta. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Agora vamos para o húmero. Húmero que é o maior e mais longo osso do braço. E quantas pessoas que não têm problemas no húmero, que é uma sustentação das nossas atividades, uma sustentação daquilo que nós vamos fazer. E problemas no braço, de um modo geral, tem relação com nós buscarmos apoio nos outros e não em nós mesmos. Nós esperarmos que o outro faça algo por nós. E isso lembra muito uma energia que eu tenho falado muito nessas questões de metafísica, de terapias quânticas, de psicoterapia holística, que é o faz para mim e dá para mim. Se eu busco o tempo inteiro que alguém faça para mim e dê para mim, eu posso ter muitos problemas nos braços, ok? É lógico que existem situações
graves, situações de doenças, situações de desequilíbrios, que alguém tem que dar para mim e fazer para mim. Mas quando eu percebo que eu posso realizar uma série de elementos na vida, mas eu espero que o outro faça, eu acabo tendo problemas nos braços, que são normalmente problemas de frustrações. Frustrações. Pessoas que se frustram demais na vida, somente porque tem expectativa dos outros, acabam tendo braços muito flácidos, perdão, que seria algo parecido com pessoas que carregam muletas, pessoas que carregam bengalas emocionais. Às vezes é bacana essa reflexão, anotar num papel quais são as suas bengalas emocionais, quais são as suas dificuldades emocionais. Então, todos os problemas do braço, do úmero, têm relação com sustente a tua vida. Não espere que alguém sustente a tua vida. Antebraço, a mesma coisa. O problema do antebraço é porque eu não estou apoiando as minhas tarefas, eu não estou apoiando o que eu tenho que fazer. Eu não estou apoiando a vontade que eu tenho de, muitas vezes, dar uma virada na nossa vida, uma transformação na nossa vida. Então, o antebraço, antebraços, tudo passa na mesma energia. Descobrir quais são as minhas competências, descobrir quais são as minhas principais competências, descobrir as mesmas e realizar as mesmas. Descobrir várias formas de conhecimento que eu já adquiri e descobrir formas de usar esse conhecimento. Porque por vezes tem pessoas que têm uma enciclopédia na mente, mas não põe em prática toda essa enciclopédia que está ali. E isso dá problemas nos braços. Quando nós não reconhecemos os nossos valores, quando buscamos nos outros aplausos e não nós nos apoiarmos, como eu falei anteriormente. Os ossos têm relação com você se apoiar. E aí nós falamos das mãos, que são, na nossa vida, alavancas realizadoras. Tanto as mãos como os pés. São dois pontos que nós vemos pessoas que pintam com os pés. E eu até todo final de ano compro uns quadrinhos que vem em forma de cartão postal, de pessoas que pintam com os pés e outros que pintam com a boca, porque são essas alavancas realizadoras. As mãos ou os pés mostram a nossa capacidade de ação, de movimentação, de expressarmos os nossos conteúdos no mundo, de deixar aquilo que eu falo para todos os terapeutas da Humane Amor, por isso que a minha escola tem esse nome, Amor. Todos vocês, sabe, eu tenho um sonho, e eu vivo o meu sonho graças a você. Outro dia eu ouvi a Monja Coen falar que o sonho dela é que quanto mais dias se passe, mais pessoas meditem. E o meu sonho é que a cada dia que passe, mais terapeutas e yogis sejam formados na Humane Amor. Mais terapeutas, massoterapeutas, terapeutas quânticos, terapeutas xamânicos, que é o que eu ensino, yogis, terapeutas tântricos, sagrado feminino. Para mim, quanto mais terapeutas tiver no mundo, mas com amor, que tem uma realização de amor, e isso vem das mãos e dos pés, aliás, a própria palavra terapeuta, Jesus já dizia para os discípulos, quando andar por terras estranhas, então andar, pés, capacidade de realizadora. Se eu tenho problemas nos pés, eu não estou realizando. Jesus dizia, quando andar por terras estranhas, andar
Coloque as mãos, capacidades realizadoras. Coloque as mãos e cure os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra na boca, é o que sai da boca do homem. É o que sai da boca do homem. Então, meu sonho é formar grandes terapeutas. Para mim, quanto mais terapeutas existirem, que entendam o que é esse conceito de teraf. Teraf é a palavra que originou terapeuta, que é saber quem eu sou e cuidar do próximo. Então, as mãos e os pés, é por meio deles que eu vivo o que Jesus, Yoshua, que é um terapeuta, um grande terapeuta, ensinava, que é andar e tocar as pessoas, os dois ou um ou outro, mas sair por aí falando de amor. E problemas nas mãos, lógico, tem situações que são de nascença, que são da tua genética, mas quando é algo que vem com o tempo, pode estar relacionado com você não estar usando os teus talentos. Essa palavra hoje é tão pouco usada, né? E eu uso no yoga, eu uso nas terapias, terapeutas talentosos. Essa palavra é linda. Um ator talentoso, um terapeuta talentoso, um yogin terapeuta talentoso, que é o que você que me acompanha é. Então, quando há problemas nas mãos, é porque nós não estamos expressando o nosso talento. Ou pessoas que ficam assim com a mão o tempo inteiro, às vezes eu fico ansioso, eu fico mexendo a mão, é que eu estou querendo que as coisas aconteçam depressa, demais também. As mãos também têm relação, e os dedos, com levarmos a vida mais leve. Levarmos a vida mais leve. Então, as pessoas que têm calosidade nos dedos, que vai tá pesado a vida. Você tá retendo os teus talentos. Você não está expressando os seus talentos. Porque as mãos no corpo talvez seja, os dedos, aquilo que mais se movimenta. Que mais se movimenta. E quando eles param de se movimentar, é como se a vida não estivesse mais se movimentando, que eu travo no medo. Tanto é que quando nós andamos de carro com alguém que corre muito, andamos de avião e vem uma turbulência, a gente se fecha. E é importante que você siga o fluxo da vida. As mãos, os braços, os ossos falam de um fluxo da vida. Todo problema ósseo, a pessoa está com osteoporose, quase não consegue mais se mexer, porque você talvez não esteja respeitando o fluxo da vida. Muitas dificuldades internas, muitas dificuldades de estrutura também. Não saber lidar com adversidades afeta as mãos, afeta os pés. Parar na insegurança e no medo. Todos nós temos insegurança e todos nós temos medo. Mas a ideia é não parar nesses elementos, ok? Agora eu vou falar um pouquinho de cada dedo na visão metafísica, ok? E vamos começar com o dedo polegar, que é a expressão da vontade, o polegar. Quando ele tem problema é porque a minha vontade não está sendo expressa. Eu não expresso opiniões, eu não expresso sentimentos, eu não expresso amor. Isso pode ser o polegar. Eu não expresso o que eu decidi. Então, vamos comer uma pizza. Qual pizza você quer? Você não diz qual é o teu desejo. O indicador, inclusive na Índia, quando eu ensino terapias tântricas, eu falo da importância de massagear com cada um do dedo, cada dedo. Cada um é uma energia diferente. E o indicador tem relação com o pensamento, com a lógica, com o intelecto. Sabe, você precisa pensar na vida, você precisa ir atrás do que você quer. Esse é o indicador. Então ele tem relação com o pensamento. Problema aqui, eu não estou pensando adequadamente. Não estou tomando decisões, não estou indo na direção daquilo que eu deveria ir. Qual é a direção que eu devo seguir? Isso tem relação com o indicador. Ele está ligado ao pensamento. Quando ele tem problemas, normalmente eu tenho muitas incertezas daquilo que eu penso.
Depois o dedo médio, ele tem relação com a intuição. Na Índia, se alguém faz assim, fazer do jeito bonitinho, faz assim para você com esse dedo, fazer assim, que com o meu gatinho, significa que você é muito sexual. Na Índia, você apontar o dedo médio para alguém, você é muito sexual. No Ocidente, como todos os palavrões, todos são ligados ao sexo, todos os palavrões são ligados ao sexo, o sexo é proibido, é negado. Então esse dedo se tornou um palavrão, mas na Índia ele representa o lingam, que é o pênis. Representa algo sagrado, algo muito bonito. E quando eu tenho problemas aqui, está ligado à intuição e uma dificuldade de lidar com a sexualidade também. Intuição também de perceber o que é certo ou errado, sexualidade de saber o que eu desejo ou não em relação à sexualidade. Esses dias foi tão. Eu falo tão bonitinho, mas é uma forma de achar que é bonitinho quem faz isso, no sentido de ser tão infantil, tão imaturo, tão anti-evoluído e por que não tão estúpido. Uma moça, esses dias que passou, acho que no Rio de Janeiro, aquele lugar do carnaval, que as pessoas andam muito à vontade, ela fez um topless, amarraram a moça pelos pés. É claro que por vezes quem condena uma mulher porque faz o topless e mostra os seios, que está ligado à sexualidade, provavelmente essas pessoas não tiveram mães ou odiavam ou odeiam as mães, quem faz essas leis. Então, ou não tem mães, ou odeiam as mães. Normalmente são políticos que fazem essas leis. E, obviamente, que tem relação com isso. Então, esse dedo, quando eu mostro para alguém, deveria ser: olha, você é muito sexual, você é muito sensual, você tem uma luz. E não ver o sexo como algo perverso. Mas eu acho bonitinho, porque temos que perdoar pessoas que ou não tiveram mães, nasceram talvez de chocadeira, se fala antigamente, ou pessoas que odeiam as mães e que nunca mamaram adequadamente para prender uma mulher pelos pés, algemadas, porque elas mostraram os seios. A mesma coisa quando alguém faz esse gesto. Então, esse dedo é o sexo. Esse dedo anular é o relacionamento na metafísica e na Índia. Por isso que nós colocamos uma aliança aqui, uma aliança para representar a raça dourada, e esse dedo nós não mexemos muito ainda. Nós não mexemos esse dedo adequadamente, porque como é o dedo do amor, nós ainda estamos aprendendo a amar. Nas escolas de mistérios que eu estudei, fala-se que esses dedos, antigamente em Atlântida, não necessariamente eu concordo com isso. Para mim isso não faz diferença nenhuma se existiu Atlântida ou não, mas isso é um mito. Mito não é uma verdade nem é uma mentira, mas explica algo. Que em Atlântida nós não tínhamos esse dedo, então não tínhamos ainda o amor. Éramos seres muito intelectuais. Isso causou a destruição de Atlântida, segundo algumas formas de pensar. E aí nós colocamos um anel nesse dedo. Nós temos agora o 5, que representa o amor, uma aliança do lado esquerdo, que é o lado do coração, põe uma aliança dourada, que é a raça dourada, que é a nossa, e quando esse dedo dá problema, eu vivia tendo luxações na escola. Como eu era muito ruim de futebol, me botavam no gol. E toda hora eu tomava uma bolada aqui. E eu tinha muitos problemas no amor. Esse dedo virava uma bola, assim, ficava bem inchado. Então, o problema nesse dedo é dificuldade afetiva, dificuldade amorosa. E no dedo mínimo, que é o dedo chamado da terra, vamos recapitular: esse é do ar, pensamento; esse é do fogo, sexo; esse é da água, acabei que eu não tinha falado isso, né? Esse é da água, que é o sentimento, e esse é da terra, que é a matéria. Por isso que é um dedo que quebra fácil, porque o corpo material ele quebra fácil.
Nosso corpo físico é muito frágil. Então, ar, fogo, água e terra. Existem outras visões também. E esse daqui que é o éter, que é o espírito. Por isso que nós falamos barra limpa, tá tudo espiritual, tá tudo bonito. E barra suja, que é o alto astral, é um plano astral, pensamentos positivos, bonitos, alto astral. E baixo astral, que é um plano na metafísica, na visão quântica, é um plano dos encostos, dos miasmas, dos shedins, dos guerrinás, dos dibuques, das energias mais perversas possíveis. Então, o dedo mínimo tem relação com lidarmos com a matéria, com lidarmos com o mundo, com termos uma maior capacidade de administrar as questões financeiras, administrar as questões materiais, de lidarmos bem com a nossa profissão, com os nossos talentos também, e também com como nós damos forma a questões materiais, como que eu realizo questões materiais, como eu dou forma. Lógico que se alguém é um escultor, como que ela dá forma às esculturas? Se ela, por exemplo, me ajuda nessas aulas, sempre que eu dou essa aula, a Gabriela tá aqui, a Gabi, que está se formando em psicologia, vai ser uma grande psicóloga, e ela ajuda a responder as perguntas de vocês, de você, ela que me manda a tua pergunta, as tuas dúvidas, e ela dá forma ao talento dela me ajudando e ajudando você a ter acesso às minhas informações, aquilo que eu transmito aqui, ok? Pois bem, você vai deixar alguma pergunta aqui para mim, vai compartilhar alguma pergunta e na próxima conversa nossa eu vou falar do quadril, vou falar do fêmur, vou falar, fiz um monte de anotação, dos pés, do calcanhar, do calcânio, vou estar falando em várias situações do pé, pé de garra, fascite plantar, vou estar falando de frieira também, fraturas ósseas que têm relação com os pés, outras fraturas ósseas, vou estar falando de osteoporose também, e sempre tentando apontar alguma direção para que você possa estar lidando com isso. E mais à frente ainda vamos falar de sistema articular. Falar de sistema articular. Essas são as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Que você seja um terapeuta, uma terapeuta talentosa, que você se dedique, que você me ajude a realizar esse sonho. Aliás, o mestre Osho falava que o sonho dele é que o planeta tivesse muitos terapeutas. Se você é um terapeuta, se orgulhe disso, porque o planeta precisa de terapeuta, precisa. E quando eu falo terapeuta, é psicólogo também, é médico, e as várias formas de terapia. O mundo precisa de terapeutas. O mundo hoje é um hospício, você sabe disso. E a gente precisa de terapeutas, é o que faz o contraponto dessa loucura que está acontecendo, tá bom? Deixa a tua pergunta aqui que eu vou responder para você.